Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o CC Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do CC Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o CC Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com o Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Oi, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio aqui do Carioca Connection. Meu nome é Alexia e estou muito bem acompanhada do... Foster. Olá, Alexia. Oi, todo mundo. Alexia, como que você está? Eu tô ótima. Episódio de hoje, Olimpíadas Paris 2024. Então, continuamos falando sobre vocabulário, sobre curiosidades sobre o Brasil em relação às Olimpíadas e etc. E hoje temos um assunto super específico, certo? Sim, e só uma notinha antes de começar. Alexia acabou de voltar de uma aula de Pilates. Então, você está cansada, você tem aula daqui a pouco. Eu estou mais ou menos dizendo que você tem que gravar esse episódio. Então, eu te amo muito. Bom, eu acho que o Pilates deveria virar uma modalidade olímpica. É engraçado que não é. Bom, faz sentido. Enfim, hoje, Alexia, eu queria falar sobre eu vou sofrer com essa palavra, ginástica, tá certo? Sim. Ginástica artística. Artística. Então, você pode falar uma vez? Ginástica artística. Ginástica artística. Difícil. Também com seu R, carioca, pode ser artística. Sim. Né? Bom, na verdade, é um esporte, sempre foi uma área, uma parte das Olimpíadas que eu gostava muito, que eu gostei muito. Que eu sempre gostei. Que eu sempre gostei, mas nunca entendi como funciona, as regras. Eu só achei, legal e impressionante o que as meninas e os meninos fazem. Mas nessa Olimpíadas eu estou super ligado, empolgadíssimo e sobretudo para falar sobre as meninas brasileiras que estão arrasando. Sim, na verdade elas já arrasaram, né? Porque já acabou a parte delas durante as Olimpíadas. O time Brasil ainda tá em Paris porque elas foram convidadas para participarem de várias entrevistas e etc. Porque para quem nunca foi numa Olimpíadas ou não sabe muito bem, toda vez que uma cidade é sede de uma Olimpíada, normalmente você tem as casas dos países. Então, você as vilas. não, as casas. Então, por exemplo, quando foi no Rio de Janeiro, a Casa Suíça foi na Lagoa Rodrigo de Freitas, a Casa França foi não sei aonde. Então, cada país tem a sua casa. E dentro dessas casas tem comida, tem dança, tem festa, tem telão para assistirem jogos ou coisa parecida juntos. Então, os atletas brasileiros, ganhando ou perdendo, logo depois de terminarem as competições, eles são convidados a irem na Casa Brasil
para falar com o público, mostrar medalha, tirar foto, conversar, falar mais sobre esporte, etc. Então, as meninas ainda estão tendo que cumprir esses eventos pós-competição. Entendi. A Simone Biles e o time americano, por exemplo, já todo mundo voltou para casa. É. Então, entendi. Você falou que cada país, uma casa como sede. E sede, eu entendo como headquarters. Não, então, quando uma cidade é sede das Olimpíadas... Sim, é o lugar onde vai acontecer. Exatamente. A base. É o lugar, Mas é a mesma pronúncia de sede? Não. Por exemplo, eu estou com sede. Não. Sede. E se eu quero beber alguma coisa? Eu tô com sede. É sério? É. Nossa Senhora. Depois de todos esses anos, eu estou falando sede, ao invés de sede. Como que é? Eu tô com sede. Sede. Você nunca falou sede. Você não teria te corrigido, amor. Eu acho que agora você tá confuso. Bom, agora eu estou ficando confuso. Então, me explica, Alexia, como é que funciona a ginástica artística e... me fala um pouco sobre. Bom, durante as Olimpíadas, os países que têm a partir de 4 ou 5 atletas podem se qualificar para fazerem competição de equipes, né? Então, tipo, Brasil contra Estados Unidos, contra França e etc. Certo? Então, você primeiro tem a primeira fase, que cada atleta vai em cada aparelho e faz a sua apresentação. E aí você recebe uma nota de qualificação individual. E essa nota de qualificação vai valer para quando essa atleta for fazer a competição individual, certo? Entendi. Só que essa nota de qualificação também vale para a equipe. Então você faz o somatório das notas de cada atleta e a equipe que tiver a maior soma, né, o maior número de pontos, ganha. Faz um somatório? Um somatório. Nossa, que palavra louca. Então, tem o negócio individual e... Individual. O que eu estou falando? Individual. Bom. Individual. Estou quase falando vidial. Meu Deus. Então, tem equipe e pessoas ao mesmo tempo acontecendo. Então, primeiro elas fazem a competição de equipes e depois, dependendo da sua nota de qualificação, de classificação, você faz a competição por aparelhos também. Sim. E aí você tem o seu grau de dificuldade. Então, por exemplo, o grau de dificuldade que a Simone Biles apresenta em um aparelho é muito maior do que a da Flavinha, do nosso time Brasil. Elas podem ter uma apresentação impecável. A Flavinha pode ir até melhor do que a Simone, por exemplo, mas por causa do grau de dificuldade apresentado, a Simone ganha mais do que a Flavinha, por exemplo. Eu posso tentar, se eu entendi bem, basicamente o grau de dificuldade, mais ou menos, por exemplo, Simone Biles, ela pode fazer qualquer coisa, salto com o corpo dela que ninguém mais consegue fazer. Então, ela vai receber uma nota muito mais alta por causa do grau de dificuldade. Exatamente. É isso? Exatamente. Tá. Você já falou várias vezes sobre os aparelhos. Aparelho, para mim, quer dizer, tipo, um negócio, né? Tipo, aparelho. Pode ser qualquer coisa, né? Mas, neste contexto, quer dizer cada atividade, certo? Sim, então, por exemplo,
aparelho de televisão, aparelho de dente, É quase aparelho da academia. suporte ou ferramenta, Pode ser uma muita coisa coisa. assim. E nesse caso, são as coisas que elas usam para fazer a apresentação. Temos a palavra em inglês apparatus, que é a mesma coisa, mas ninguém usa. Então, se não me engano, tem 4 atividades, né? Eu sei que se chama cavalo, Isso. porque você está falando sobre cavalos muito, e eu fiquei muito confuso. Cavalo é qual? É porque é muito difícil explicar, porque tem o masculino e o feminino, né? Então, o cavalo do masculino é diferente do feminino. Entendi. Então, no feminino é como se fosse uma mesa, que você tem que correr, saltar, dar lá seu salto triplo carpado, sei lá o quê, e cai depois em cima do colchão. Então, o cavalo é o vault. É. Né? É. Tá. Aí você tem o cavalo, você tem as barras paralelas. Sim, que são os uneven bars, que isso me dá muito medo. Nossa Senhora, vendo as meninas fazendo isso, tem uma barra que fica mais para cima do outro, elas vão pulando. Tudo dá medo na ginástica. Sim, é uma coisa incrível. Nossa. E depois tem a trave de equilíbrio. Sim, que é, se não me engano, em inglês, balance beam. Isso. E depois Também tem o... seria tão difícil. Eu nem poderia ficar parado aí sem cair. Não. E depois tem o solo. E o solo? É aquela apresentação que elas fazem dançando e com uma música e que elas ficam correndo de um lado pro outro e salta e não sei o que, e fazem no chão. É. Então, agora eu estou pensando, o solo vem do fato que é no solo, tipo no chão? É. Ah, esse tempo inteiro eu estava pensando que solo era tipo, ela está sozinha fazendo a apresentação sola. Não, isso seria só. Então, solo. Então, temos solo, as barras, cavalo e A trave. a trave. E, obviamente, o Brasil, as meninas brasileiras arrasaram, mas isso vai requer vários episódios para falar sobre o que elas fizeram, porque realmente foi histórico. A gente gravou um emergency podcast enquanto estava acontecendo, mas no próximo episódio a gente pode falar com mais detalhes sobre Rebeca, todas as meninas que merecem todo mundo. E só uma observação, a Rebeca hoje é a maior medalhista brasileira. Todos os tempos? Todos os tempos. Uau! Ela é... Com 24, 25 anos no máximo, é impressionante. Nossa. Sim. Rebeca, você merece um episódio só pra você. E se você quer falar com a gente no podcast, fica à vontade. Tá bom, então, próximo episódio a gente volta mais sobre as Olimpíadas de Paris 2024. E é isso, pessoal. Obrigado, Alexia, e até o próximo. Tchau! Thanks for listening to another episode of Karaoke Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Karaoke Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot, and we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed,
supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Lexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Carioca Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.